coisa linda, eu apareci na sexta, porque aí amanhã já é sei. sábado, eu só volto na segunda. É um miguezeiro Sou demais, hein? experiente, Nossa né, Bernardo? Senhora. Você que agora está aqui, titular desse programa. Verdade. Diretão agora, ó. Nova temporada, a partir de segunda-feira, nova temporada Coisa do Dono da linda, Bola. hein? Então fica ligadinho com a gente. Tem muita coisa no programa de hoje. Sim. Então já vamos começar. Boa tarde, já te dei. Olé. Mais uma vez. Olé. Tô zoando. Vai, Boa pode tarde, começar. pessoal, tudo bem? Eu quero a sua participação também. Manda Queremos. mensagem pra gente Aqui, nesse ó. número Cadê? aqui, ó. Aqui? Não, tem um Ó, ali aqui. embaixo, ó. Aqui. 99716-8014. Faz tempo que a gente não recebe um alô de vocês. Pode, Já mano. era? Vamos? Cornetagem de torcedor do Taubaté manda, Bora. de torcedor do São José manda, Tudo que bem. a gente tá aceitando porque os times estão merecendo. Verdade. Mas a gente vai começar com um Paulistão. Paulistão. Santos e Corinthians se enfrentaram em jogo de polêmicas. No primeiro encontro da história entre Botafogo e Primavera, quem levou a melhor foi o time de Ribeirão Preto. Na noite desta quinta-feira, as equipes se enfrentaram pela quarta rodada do Paulistão 2026. Em um jogo bem travado e com os goleiros trabalhando bastante, o Botafogo venceu por 1-0 e finalmente conquistou a primeira vitória no estadual. Quem também respirou aliviado foi o Guarani. Depois de um início complicado, o Bugre enfim desencantou no Paulistão. Jogando fora de casa no estádio Benito Agnello Castelano, o time de Campinas venceu o Velo Clube por 1-0, muito graças a uma grande atuação do goleiro Kaique França, e deu um salto na tabela. Já na Vila Belmiro, o clássico entre Santos e Corinthians foi daqueles bem movimentados. As equipes ficaram no empate por 1-1. Yuri Alberto foi o nome do timão. Logo aos 15 minutos do primeiro tempo, sofreu um pênalti, perdeu a cobrança, mas recuperou pouco depois, marcando um belo gol com a canhota. Só que nos acréscimos do segundo tempo, o Santos buscou o empate com o predestinado Gabriel Barbosa. Em cobrança de falta, Gabigol bateu forte e contou alguma falha do goleiro Hugo Souza para deixar tudo igual. Com o resultado, os dois times chegam aos 5 pontos. O Corinthians aparece em oitavo, enquanto o Santos é o nono colocado. E o fim de semana promete muito no futebol paulista. No sábado, São Bernardo e Mirassol abrem a rodada às 3 da tarde, seguidos por Ponte Preta e Noroeste às 5. Mas o grande destaque fica por conta do clássico entre Palmeiras e São Paulo, às 6:30 da noite no Allianz Parque. As duas equipes vêm de derrotas pesadas e precisam vencer para não se complicar ainda mais na tabela. No domingo, a bola começa a rolar com Santos e Bragantino às 4 da tarde na Vila Belmiro. Às 5, o Capivariano recebe o Primavera. E o Novo Horizontino encara o Botafogo buscando manter a boa fase. E fechando a rodada, o Corinthians enfrenta o Velo Clube, fora de casa, às 8:30 da noite. Bernardo, pergunta rápida. Ó, o Gabigol Agora eu posso do fazer, time né? aqui, ó. É o Gabigordo, né? É o Gabigol do time, ó. Pergunta rápida. Por favor. Você achou o Santos foi prejudicado e depois o Corinthians prejudicado? O árbitro, ninguém... Acabou o jogo, o Vojvoda deu dura no árbitro. Sim. Depois o Dorival também foi lá dar dura no árbitro. Ninguém satisfeito com a arbitragem, isso aí atrapalha um clássico, né? Mas Muita coisa. como o Gabigol falou, no começo, tem muita polêmica, tá? Sim. No finalzinho do jogo, o Gabigol deu uma entrevista que tá começo de temporada, então a galera acaba, né, ainda não estando no seu melhor do condicionamento físico, e falou que a bola é muito ruim. Sobrou até pra bola, né? A bola, pô. Aí tá de sacanagem. Fez o gol graças à bola, que deu aquela descidinha ali, fez o gol de falta. Ou a falha do Hugo também, né? A gente Mas vamos pode comentar. lá. Primeiro o Santos, então, porque a bola Sim. desceu, aí o Hugo acabou falhando. Foi. Primeiro o Santos, o que você achou aí quando o Corinthians foi beneficiado? E você achou pênalti no Yuri Alberto? Eu achei muito pênalti. Muito pênalti, né? Muito, Aí um eu tô- rapa aí eu tô com o raiva. Zé Ivaldo tá louco. Não pode fazer um Ele negócio não desse, cavou, né? mas bateu mal demais Você é também. pra louco, fora. não. Pera aí. O Yuri Alberto, esse foi o quarto pênalti perdido dele em 5 cobranças pro Timão. Então a fase do Yuri Alberto batendo o pênalti não é legal. Tem que Não. mudar aí. Tem que Eu já acho que pensar em outro pra bater o pênalti. Acho- Mas foi muito pênalti. Acho que você tem toda a razão. Tinha bastante jogadores que batem bem na bola ali no jogo, que poderiam ter feito essa cobrança, mas depois ele vai e faz o gol. Ele perde pênalti e acaba fazendo. Teve um cara que postou uma vez e ele fala, eu não sei se o Yuri Alberto é um cara ruim, que tem bons momentos, ou se ele é um cara bom com momentos ruins. Ruim, verdade. Ele é os dois, cara, mas eu prefiro acreditar que ele é bom jogador. Gosto muito como pessoa, então, o Yuri Alberto, fenomenal ali. Mas ele dá umas vaciladas, mas no fim ele fez o gol também. Na nossa região o também, gol que né? acabou no empate. Ele é aqui de São José, galera. Ele é de São José dos Campos. E também teve o gol do Gabigol. A gente pode mostrar aí a falta do Gustavo Henrique, que pra não mim... foi, pra foi. todo mundo. Pra Não foi todo tão mundo, bom. então. Já posso falar que geral não achou falta. Ele deu o que ele encontrou na bola. Ele Pegou deu- o jogador. Ele deu o carrinho na bola e a passada do jogador pisou em cima do pé dele. Sim. Nem foi ele que acertou o jogador, a trava do jogador que deu um pisão nele.
Cartão amarelo pro jogador do Santos. Aí ele até postou uma foto, Gustavo Henrique, com o pé roxo. É. Não sei se foi desse lance, ele pode ter falado Ele qualquer postou lance, que né? foi da falta então, lá beleza. também, um santista falou comigo hoje, é a mesma coisa que você dar um soco na cara de alguém e mostrar a mão machucada. Olha a minha mão machucada. E aí o Gabigol foi lá, bateu forte, rasteiro, Falha. e aí contou com a falha do Hugo Souza, que não pode. Eu acho que ele já foi até confiante na bola, sabe? Ele, Sim. Vou fazer a defesa. Sim. E aí ele rateou. Falha do Hugo Souza pra mim também. Vamos já mudar agora de assunto? Vamos Bora. direto pra Copinha, que o São Paulo goleou o Ibrachina, que eliminou o Palmeiras. Tá classificado agora Olha pra os gols aí. final da Copinha. Primeiro gol em lançamento. Paulinho, camisa 9, Eu faixa gostei pra do ele. camisa 11 do São Paulo também. Não, que eu fez tenho- o terceiro gol aí, vai Tem aparecer uma. agora. Tem Segundo uma. gol de cabeça, essa falha do safra, goleiro, né? Olha esse pênalti do Ibrachina. Não, esse aí foi bem, esse aí Golaço. assistiu muito Brasil Kickers na infância, hein? Ele Golaço. fez muito vídeo de cobrança de pênalti. Mas aí a bola Esse cara sobrou. aí, qual que é o nome dele? O 11 O 11 São... do São Paulo, BZK. É, o 11 do São Paulo, o Eleven. É o Eleven o nome dele. Muita Ele joga gente bem, tá tá? reclamando Gostei. do Cedric, lateral direito do São Paulo. E Bota esse o moleque aí, ó. voando. Joga Moleque ele no principal, o Crespo. Pode pôr que vai dar conta do recado. E agora tem São Paulo e Cruzeiro na final da Copinha. Seu Grande palpite. jogo, grande jogo. Eu vou ficar com São Paulo, eu quero estar de São Paulo. Coitado, a torcida do São Paulo tá sofrendo muito. Pelo menos ganha a Copinha aí, que Então. vai dar coisa linda. Eu fico com o time de São Paulo. É o atual campeão da Copinha, então acho que vai defender esse título e tem, obviamente, o mais favoritismo por jogar em casa e eu acho que da São Paulo também. Vascaíno, Fala. quero falar com você. Diga. Como anda o Campeonato Carioca? Anda muito confuso, né? O Porque seu ele time só não está na zona do rebaixamento, que tem o mesmo pontuação, porque está no grupo diferente, senão estaria na zona de rebaixamento amigão. no Carioca, com Deixa Boa passar, Vista, com Volta Redonda, Nova Sampaio Iguaçu, Correia. Sampaio Correia, que parece que é de outro estado, mas não é. Complicado, né? Mas vamos falar de Carioca aí, Fluminense ganhou? Ganhou, a gente vai ver os gols dessa rodada. Madureira e Sampaio Correia se enfrentaram no estádio Conselheiro Galvão. O time visitante saiu na frente, mas o Mecão cresceu no segundo tempo, virou o jogo e ficou com a vitória diante da sua torcida. Quem também fez bonito em casa foi o Boa Vista. O Verdão de Saquarema venceu a Portuguesa por 3-2 em um jogo cheio de emoção. O destaque ficou por conta de Bruno Ribeiro, que finalmente desencantou e marcou o primeiro gol com a camisa do Boa Vista. E ainda teve um golaço de falta de Isael Barbosa, que garantiu 3 pontos importantíssimos para a equipe. Já no estádio Luso Brasileiro, em um jogo bem movimentado e cheio de chances para os dois lados, o Fluminense venceu o Nova Iguaçu por 3-2 pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Léo Davi e Jorge Pedra marcaram para o Laranjão, enquanto Kevin Serna 2 vezes e Everaldo balançaram as redes para o tricolor. Com o resultado, o Fluminense chega aos 6 pontos e assume a vice-liderança do Grupo A, ficando atrás do Volta Redonda apenas no saldo de gols. Já o Nova Iguaçu aparece em 4º lugar no Grupo B, com 4 pontos. Agora, o tricolor já vira a chave, porque no domingo tem o clássico contra o Flamengo. Além do Fla-Flu, no sábado o Botafogo recebe o Bangu às 9h30 da noite no estádio Newton Santos. E no domingo é a vez do Vasco da Gama desfilar em Saquarema para duelar contra o Boa Vista às 8h30 da noite. O mais charmoso estadual do Brasileirão. O mais confuso E também. o mais doideira também. Falando de times do Campeonato Brasileiro, você gosta de viajar? Adoro Avião? viajar, mas se for uma coisa de obrigação toda semana, eu acho que eu já não gostaria. Deve Pegar cansar. voo quarta e domingo deve ser um pouco É puxado. chato, né? E tem time aí que vai fazer uma viagem, ó, pra Vai mais... dar volta no mundo. Vai dar volta ao Várias. mundo. O Campeonato Brasileiro é considerado um dos mais difíceis e equilibrados do mundo. Diversos campeões e raramente existe uma hegemonia na competição. Tanto que o São Paulo foi o único clube da história dos pontos corridos a vencer o Nacional por 3 vezes seguidas até hoje. Ou seja, a tendência é que a cada 3 anos, pelo menos 2 campeões diferentes apareçam. Mas se existe algo que difere e muito o Brasileirão das outras ligas, é a geografia. O Brasil tem proporções continentais.
10. E cada jogo fora de casa pode significar milhares de quilômetros de viagem. E nesta edição de 2026, um clube em especial vai percorrer uma distância de cerca de 2,5 voltas ao mundo ao final das 38 rodadas. Começando pelas equipes que farão o menor deslocamento nesse Brasileirão, o trio de ferro paulista, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, viajarão 22.500 quilômetros somando ida e volta. Logo após, Santos, Botafogo, Fluminense e Flamengo se deslocam um pouco mais, cerca de 23 mil quilômetros durante toda a competição. O Vasco viaja 23.300 quilômetros. Red Bull Bragantino fará um deslocamento de 24.500. A partir daí, as distâncias começam a aumentar significativamente. A dupla Cruzeiro e Atlético Mineiro enfrentarão 28 mil quilômetros. Mais uma dupla, agora a paranaense, os rivais Atletiba viajam 29 mil quilômetros. Está achando muito? Pois mais uma vez a distância vai aumentar bastante. Grêmio e Internacional chegam na marca de 35 mil quilômetros. A Chapecoense, recém-promovida de volta à Série A, também sofre 40 mil quilômetros. Já o Mirassol viajará 42 mil quilômetros. Abrindo o pódio, dividindo a segunda colocação, Vitória e Bahia chegam à impressionante marca de 55 mil quilômetros percorridos. Vão viajar demais. Mas agora, para tudo, se você achou muita coisa todos esses quilômetros até aqui, meu amigo, o primeiro lugar é um absurdo. Quase o dobro do segundo. Senhoras e senhores, o Clube do Remo viajará nada mais, nada menos do que 95 mil quilômetros. Você não entendeu errado, 95 mil. O time é o único da região norte do país. Entre o sul e o sudeste, são 16 times na Série A, o que explica o número exorbitante. Se o seu time lamenta a viagem para o Pará pelo deslocamento, imagina o Remo que praticamente em toda a semana terá de atravessar o país. Isso influencia e muito na recuperação e mental dos atletas. Mas e aí, nessas condições, será que o Remo mesmo assim consegue surpreender nesse Brasileirão? Vai ter que surpreender, vai ter que... Não tem como, vai ter que surpreender. Não pode ficar entre os últimos 4 por rebaixamento. Tem que torcer. Óbvio, o cansaço vai ser maior porque eles também não estão acostumados. Eles jogavam muito mais na região deles do que agora tem que jogar no Rio Grande do Sul. Atravessar o país vai ter Rio Grande do Sul, muito Sudeste, muito Minas também, muito time de Minas na Série A. Então vai ter muita viagem longa pro Remo. Vai ter que pegar um aviãozinho tipo da tia Leila, assim, ó, pra já estar fretado, né? Vai, a galera aqui, Minas, Sudeste aqui, fica muito mais fácil de ir pro Nordeste, pro Sul, então realmente fica muito mais fácil. Exatamente, Minas é no Sudeste, tá? Só tá o nosso Pedro Batan dando uma cornetada em você aqui no ponto aqui, traíra, né? Nossa, é verdade, hein? É geografia, né, gente? Minas ainda é Sudeste, Minas, Rio, São Paulo. Aquela região de por ali, né? Vamos pro intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente já volta com mais donos da bola. Segura aí, rápido. O ano começou com tudo na Sinal. Chegou a hora de conquistar a sua linha Jeep Renegade Compass e Commander 2026. Aproveite, taxa zero e bônus de até R$30 mil na troca do seu usado. E mais, toda a tranquilidade da garantia Jeep de 5 anos e planos imperdíveis. Consulte as condições sem entrada. Não perca tempo. Vá hoje mesmo a Jeep Sinal Vale. E pode comparar. No final, você compra com a Sinal. Tá, a gente sabe que comercial de iogurte é assim, né? Mas ele também pode ser assim. Afinal, o mundo não para de mudar e é muito bom fazer parte dessa transformação, cuidando do que mais importa. Para todos os momentos do seu dia, iogurte Comevap. Domingo tem A Voz do Trabalhador, um programa para debater temas importantes, sempre sob o ponto de vista do trabalhador. No programa Voz do Trabalhador desta semana, estarei com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, Hélia Gonçalves, debatendo o processo de desindustrialização no Brasil e os efeitos aqui na nossa região do Vale do Paraíba. Não perca. A Voz do Trabalhador, todo domingo, 8h45 da manhã, na TV Bandivale. Os donos da bola Carmopédia. Oferecimento, Grupo Milclean, paixão por cuidar. Já estamos de volta com os donos da bola. Olha, vamos falar do pré-jogo de Taubaté e São José no Paulistão? Esse final de semana tem muito jogo que vale para os dois times, hein?
A coisa está complicada para os representantes do Vale do Paraíba no Campeonato Paulista da Série A2. São José e Taubaté entram em campo para lá de pressionados neste final de semana. Se serve de alento, ambos os times jogarão em casa e poderão contar com a força das arquibancadas para saírem com os 3 pontos. Quem entra em campo primeiro é o Taubaté, neste sábado às 3 da tarde no estádio do Joaquinzão. Após uma sequência de 3 jogos fora de casa nas 4 primeiras rodadas, o Burro da Central enfim reencontra a torcida. Mas a partida é daquelas carnes de pescoço. A Ferroviária promete não facilitar em nada a vida dos taubatianos. Com 3 pontos em 4 jogos, o Taubaté divide a 14ª colocação na zona de rebaixamento com o Grêmio Prudente. O treinador Diego Coelho começa a ser contestado pela torcida e agora tem a chance de reconquistar a confiança das arquibancadas. O grande problema é que a Ferroviária é simplesmente a líder da Série A2. 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e invencibilidade na competição. Já a Águia do Vale não respira melhores ares não. O time comandado por Marcelo Marelli não deu liga. São 3 derrotas em 4 jogos. Apenas o São Bento, lanterna da competição, perdeu mais do que o São José nessa Série A2. E o ataque joseense vem se tornando uma dor de cabeça ao torcedor. A Águia tem o 3º pior sistema ofensivo da A2, com apenas 3 gols marcados. Marcelo Marelli está na corda bamba e uma derrota praticamente decreta a demissão do treinador. O São José entra em campo no sábado às 7 da noite diante do Monte Azul no Martins Pereira. O rival vive boa fase, está na 3ª colocação com 7 pontos e vem de vitória fora de casa diante do São Bento. Que início de ano para São José e Taubaté, hein? As coisas precisam melhorar, senão cabeças vão rolar. A situação tá chegando no forno, BZK. E ó, complicado. A gente vai colocar uma arte aqui. Vamos começar pelo São José? É isso, meu diretor? Sobre o retrospecto das 4 primeiras rodadas desde quando o São José subiu, beleza? Então, em 2024, ele teve uma campanha de 10 pontos, com 3 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Então já estava invicto nesse primeiro início de temporada. Pula para 25. Com 5 pontos, apenas uma vitória, que foi aquele 3-0 do Clássico do Vale, o Moacir, Rafael Varanda, Varanda, Rodrigo Varanda, aquela na verdade. chapada dele. Uma vitória, 2 empates e a derrota na estreia contra o Prudente. Já em 26 a coisa tá feia mesmo, BZK. Uma derrota na estreia, vitória em casa contra o Prudente. Parecia que tava igual 25, né? Parecia. Ia tá bem. E de repente... Só que derrapou nessas 2 últimas rodadas, tem 3 pontos com uma vitória e 3 derrotas. Vamos falar que o São José tá um pouco azarado também, porque só tomou quando perde a bola, o chute entra bem na gaveta. Foi 2 golaços, um contra o Juventus e um agora lá contra o Léo Ceará. Agora o time é o Osasco Sporting, já não é mais o Audax lá. Foi 2 azares. Sim. Chama gol, né? Azares? O plural de azar é azares? Muito azar, né? Casares. 2 casares. Muito azar, né? Azar. Pelo amor de Deus. Vamos para Taubaté. Vamos pro Taubaté? Vamos lá pro Burro da Central, porque nesse ano ele só perdeu uma, né? Esse ano. Mas com 3 empates. Mas bora pra 24 aí, BZK? 24 foi um empate contra o 15 no começo, depois mais um empate e uma vitória. Então somou 6 pontos nas 4 primeiras rodadas. Sim. Bora de 2025, B. Perdeu para a Portuguesa Santista na primeira rodada, aquele 3-0 também para o São José. Aí venceu o Santo André. Venceu. O Votuporanguense também conquistou os 6 mesmos pontos da temporada 24. Já nessa 26, é o mesmo retrospecto com 3 empates de 24, só que lá eles venceram por 2-1 e agora eles perderam por 3-2 contra o Juventus. Somam 3 pontos com 3 empates e uma derrota, BZK. Eu vou te falar que dos 3 anos, esse 2026, pra mim, empolga mais. O ano que o Taubaté está jogando melhor. Mas pra vocês aí que acompanham, né? Aliás, mandem mensagem pra gente no final do programa. Participa com nós. 97168014. Manda aí falando do Burrão da Central, da Águia aí, se você torce pro São José, torce pro Taubaté, ou se quer falar de Corinthians, Palmeiras, pode mandar mensagem aí também. Mas eu acho que o Taubaté tem o melhor elenco dos 3 anos e como o futebol é ingrato, porque tá dando azar. Primeiro jogo era pra ter vencido, ou roubado. Segundo jogo, jogou bem, mas teve empate. Terceiro jogo, tomou um golzinho aos 90 e lá, que era pra ter vencido. Então, era pra ser
Não, tava aí. 9 pontos e um empate, era pra ser 10 pontos. Era pra ser a temporada Desculpa. do São José na Era pra na ser 24. 6 pontos e empate, era pra ser Sim. 7 pontos no geral, pô, e uma derrota só. E agora, esse final de semana, tem tudo pra dar certo, né? Os 2 jogos aqui no Vale, né? Taubaté joga no Joaquinzão e o São José joga no Martins Pereira. Vamos chamar o Antônio Carmo agora, que ele Bora. vai falar mais sobre os 2 times e o que ele achou, né? O nosso grande comentarista aqui, o que ele achou dos 2 jogos aí dos times na competição. Alô, meus amigos dos donos da bola, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do mais tradicional programa esportivo da região Vale Paraibana aqui na nossa televisão. Meus amigos, claro, o assunto do nosso comentário hoje, futebol, São José e Taubaté, que fase ruim, hein? Amanhã, o Burro e a Águia entram em campo para mais um jogo, 5ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. 1/3 do campeonato será fechado amanhã. E até agora, em 4 jogos realizados, São José e Taubaté, olha, estão dando muita dor de cabeça para a torcida. Taubaté ainda não venceu, São José ganhou o jogo, mas perdeu 3. É o segundo time que mais perdeu, só o São Bento perdeu mais do que o São José. Os 2 times estão ali, na beira da zona de rebaixamento, à frente apenas do São Bento. Então a situação é complicadíssima. E para piorar, amanhã o Taubaté entra em campo 3 da tarde, não terá o técnico Diego Coelho, que foi expulso contra o Juventus, tem que tomar cuidado, ser expulso à toa assim, atrapalha o andamento do time, e vai receber a líder Ferroviária, time que começa bem o campeonato, 2 vitórias, 2 empates, jogo complicado, mas é jogo também que se o Taubaté vencer, cresce, moral, aumenta a força para seguir na competição. Não tem outro caminho, tem que ganhar o jogo. O Taubaté não tem nenhuma vitória ainda no campeonato. Não vem jogando tão mal, tem algumas boas partidas, deveria ter vencido em Sertãozinho, não fosse a arbitragem, vacilou contra a Inter em Limeira, tomando um gol no finalzinho, cedendo o empate, mas precisa melhorar. Já o São José vai mal. São José, dos 4 jogos que fez, eu tenho dito, né, são 8 tempos de 45 minutos, só jogou bem um tempo. Primeiro tempo contra o Grêmio Prudente. De resto, gente, olha que o técnico Marcelo Marelli, prestigiado pela SAF, pela diretoria, vai comandar o time amanhã de novo. O torcedor não está aguentando mais. E olha, ele já mexeu, já mudou tudo. Acho que só 2 ou 3 jogadores dos inscritos ainda não atuaram e não achou um caminho. Tomara amanhã, tanto o São José como o Taubaté consigam vitórias importantes. A gente acompanha. Bom fim de semana, né? Até mais. Valeu, Carmo, a gente te espera. E olha só, continuando falando sobre o Clássico do Vale, a data foi alterada de verdade, viu, torcedor? Agora, a nova data é do dia 6 de fevereiro, sexta-feira, às 7h30 da noite, lá no Joaquinzão. Era dia 7, mas por conta do carnaval, foi pra sexta-feira, BZK. Aê, ninguém trabalha no carnaval, nem os caras do futebol querem trabalhar. Muda antes pra depois ir pro carnaval. Mas eu vi muitos comentários do Taubaté, torcedores principalmente, que odiaram essa nova data. Exatamente. Porque tem gente que trabalha sexta de noite, espanta dia de um semana pouco do público, é pior, dia de semana é pior, Sim. sábado é mais tranquilo. Aí vai a família inteira, mas na sexta-noite às vezes ou o marido tá trabalhando, a esposa, ou os filhos, ou o filho que estuda à noite. Também fica cansado durante o dia. Já tá começando dia 6, já voltou às aulas, tem gente estudando à noite, então é complicado. Verdade. Mas aí tá a alteração oficial então. Maravilha. Então, torcedor já sabe, dia 6, hein? BZK, agora falando de uma notícia ruim, o ex-atleta Cristiano Ricardo Pimenta, conhecido no meio esportivo como Cris Pimenta, morreu na manhã desta quinta-feira em São Paulo aos 50 anos, vítima de um infarto. Cris teve passagens importantes pelo São José Futsal, onde atuou em diferentes períodos, sendo sua última participação em 2017. Então, notícia muito triste também no mundo da bola pesada, BZK. Exatamente, muito jovem, né? Teve um infarto aí, então a gente dá nossas condolências à família aí. Vamos pro intervalo rapidinho? Daqui a pouco a gente já volta com mais os Donos da Bola. Prepare-se para uma aventura cheia de mistério e magia. Nas férias do Colina Shopping, venha desvendar enigmas incríveis com os detetives do Prédio Azul. De 9 de janeiro a 1º de fevereiro. Não perca! Estudar medicina em uma das melhores universidades do estado de São Paulo é a Unital, é pra você. Campus Caraguá, Cruzeiro e Taubaté. Veste Verão 2026. Inscreva-se, unital.br.
Neste sábado, Maresias, a praia conhecida em todo o Brasil. Praia mais badalada do litoral norte, abre espaço para o Band Verão. Tudo isso com uma pitadinha de música, diversão. E de quebra, escuta o som da dupla Thales e Wellington. Que pena que vocês terminaram, achei que ia durar pra sempre. E se você não consegue curtir isso de perto, a gente leva a praia até você. Band Verão 2026. Oferecimento Nossa Sabesp. Uma Sabesp para todos. Açaí, quer verãozar com preço baixo? Leve o açaí com você. E seu verão começa com um sorriso. Contrate seu plano dental com a Odontoprev. Voltamos com os donos da bola. Que isso, o Bernardo tá gastando? Tá ligado, só plaquê né? de 100. O ano virou. Salário também. Vamos falar do mercado da bola. Mercado da bola, Bernardo agora mudou de, Tá ligeiro, de né? posição aqui no time. Vamos Bora falar do na tela. Casimiro, que anunciou a saída aí do Manchester United. Últimos 4 meses. Casimiro pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. São Paulo, será? Será que ele volta? Vai pra Arábia? Vai pro Real Madrid? Não sei. Casimiro que mora aqui em São José dos Verdade. Campos. A cidade dele é daqui de São José dos Campos. Talvez ele queira voltar para São Paulo. Sim. Todas as férias ele tá aqui. De Vamos repente ver. volta para São Paulo. São Paulo tá precisando. Será que ele vem pro São José? Não faço não ideia. Vem pro São José, não Bora vem. Ele pro compra próximo. o São José, mas ele vai pro São José. Indo agora pra terra da rainha, Souza, lateral esquerdo do Santos, 19 anos, hein? Foi pro Tottenham. Moleque bom. É assim, né? Os times da Europa apostam nas nossas promessas, não pagam muito caro pro mercado europeu. Sabe Sim. o valor? Quanto foi? 15 milhões. 15 milhões de euros. Sim. Não é tão caro pro mercado europeu. Faz 2 temporadinhas boas, vende por 80. Faz sentido. É um bom negócio. É um bom negócio. Vou comprar um time de futebol. Quem tá saindo? Aquele rumor, né? É, rumor, eu acho que não sai. É Eu acho difícil que não sair. sai. Pode Bota na passar. tela. Robinho Júnior. Robinho Júnior. Inter de Milão tá interessada nele. Sim. Eu não sei se ele vai. Muito jovem eu ainda, acho que né? ainda é rumor. Eu acho que ele ainda tem que ganhar mais experiência no Santos. Sim. Tudo bem que tá indo, jogou titular aí nos últimos jogos. Sim. Aí. Esse último também jogou bem. Participou do gol do Gabigol. Eu acho que ainda fisicamente ele precisa estar um nível mais alto ali de intensidade. Mas quem joga muita bola, joga. Já tem interesse na venda do menino aí, né? Pode passar, Batan. Nossa, essa pode abalar as estruturas da Barra Funda. O Rafael Veiga não tá sendo tão aproveitado como já foi em outros tempos. Deu uma moral né? pro Veiga, hein? Ele vai pra onde que esse time? América do México. Não vai não. Não vai. Fica aí no Palmeiras que é melhor, pai. Se fosse para a Arábia, beleza. Ganhar uma latinha vai mais? Forrar o bolso, Se bem que o México gasta mais grana também, tem dinheiro. Legal, lá. o México é Vai bacana. bem. Tá bom. Tá bom. Tá Ainda bom. rumor. Jogando no É Palmeiras? difícil também, o salário é muito alto pro time mexicano pagar. Mas... Mais uma? John John pode ir pro Zenit da Rússia. O Zenit gosta de levar os jogadores. Levou o Hulk várias vezes, Perdeu o Gerson agora. Agora é o John. Tá jogando bem. Tá sendo um grande destaque aí pelo Bragantino. Primo do Neymar, beleza? Primo Sabia do dessa? Neymar. Não sabia. É mentira ou é verdade? É verdade. É verdade? É, isso aí. Essas foram esses rumores de transferências. E agora eu quero saber, temos mensagem, diretor? Galera veio participar com a gente? Vem, bota então na joga tela, na tela, então. pô. Fala aí, Bezerra. Ó o Anderson aí, ó. Bom dia, BZK Bernardo. Aqui Salve. é o Dão. Opa. Muito triste com o São José. Todo ano achamos que vai, mas não vai. Tá difícil. Não, mas no primeiro ano foi, que foi do terceira pra segunda. Agora da segunda pra primeira realmente é mais difícil. O Fernando aí, ó. Boa tarde. O futebol do São José é de sangrar os olhos. Amanhã, 3 pontos é obrigação. Valeu, Fernando. Essa foi junto, top. velho. Sangrar os olhos foi. Ó o Maicon aí, ó. Boa tarde, BZK Bernardo. O tricolor na copinha tá voando. Tá Concordo voando. contigo e ainda apostarei minhas fichas que o São Paulo é mais uma vez campeão da Copinha. Maravilha. Aguinaldo, boa tarde, ó. Uma cidade do padrão de São José dos Campos, infelizmente, não consegue montar um time com capacidade de subir para 1. Esse time de agora é medíocre. Caraca, eu tô gostando da galera. Olha, afiado, pô. Tá gostando das cornetadas, né? Afiado. Ó, o Cleiton, ó, deve ser músico, hein? Ó, Tem uma gostei flautinha da lá, tocando. trompetinha, hein? Bom dia, gostaria de saber o que acontece com os times de São José e Taubaté. A dificuldade está no campo ou fora do campo? Olha. Pelo jeito vai levar alguns anos para voltar à Série A. Tem duas coisas. Sim. No São José, a dificuldade está mais dentro de campo que fora no sentido de money. No Taubaté, a dificuldade é mais fora do que dentro, porque tem menos dinheiro. Porém, o Taubaté montou um elenco, ao meu ver, melhor do que o elenco do São José. Sim. Mais organizado, com menos dinheiro. Então,
tem muita coisa. O futebol é muito complexo, meus amigos. Gostei, BZK. Vou passar essa bola pro Eugênio. Será que ele responde, Eugênio? Essa situação do São José e Taubaté, mais dentro ou fora de campo? Fala pra nós. Olha só, só de falar que o futebol tá de sangrar os olhos, eu já fiquei até com medo de dar uma opinião, viu? O pessoal... Não, mas foi feio mesmo, o jogo tava feio. Tá difícil de assistir. Meu Deus do céu, cara. Mas peraí, você falou do John, ele é primo do Neymar mesmo? Ele é primo do Neymar. Da onde você arruma essa informação? Fonte da minha cabeça. Fonte da cabeça dele. Arial 12. Arial 12. Ó, vou fazer só mais uma pergunta antes de você assumir aí o Band Cidade primeira edição. Vamos ver se eu consigo. Flamengo na zona do rebaixamento. Eu quero saber, Eugênio, qual a sua opinião? Tá de sangrar os olhos o Flamengo no Carioca com a molecada? Não mais. A molecada já saiu, entrou em campo agora, a cavalaria chegou. Inclusive, essa cavalaria pegou o Vascão, não é não, Bernardo? BZK, e o que aconteceu? Uma bola desnecessária, BZK. Olha, tchau. Valeu, Eugênio.